Olá, sou a professora Marta Cassar, estamos no módulo Legislação e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da resolução do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, número 5/2009. Nós estamos vendo as diretrizes curriculares para a educação infantil no território nacional brasileiro, tá? Estamos no artigo 8º, vamos repetir o artigo 8º para ficar mais clara essa aprendizagem, ok? Vamos lá? Bom, então, o artigo 8º, gente, ele vai falar sobre a proposta pedagógica para a educação infantil. Aqui nós vamos ver duas questões, a proposta pedagógica, como ela deve ser, e como devem ser as práticas dessa proposta pedagógica. Daí nós finalizamos essa videoaula, ok? Então vamos lá. O artigo 8º vai dizer que a proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve ter como objetivo garantir à criança o acesso a processos de apropriação, de renovação, de articulação de conhecimentos e aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. Esse é o objetivo, essa pergunta provavelmente pode cair no concurso, tá? Então, qual que é o objetivo da proposta pedagógica para a educação infantil? Esse apropriar-se e essa renovação e articulação de conhecimentos de aprendizagem nas diferentes linguagens. Quais diferentes linguagens? Corporal, linguagem falada, cantada, diferentes linguagens. E esses direitos que a criança, que nós já vimos no ECA, os direitos que a criança tem de proteção, saúde, liberdade, confiança, respeito, dignidade, brincadeiras, a convivência e a interação com outras crianças. Essa convivência, essa brincadeira e essa interação vão ser muito fortes dentro da proposta pedagógica de tudo que nós vamos estar estudando hoje, ok? Lembram o que é a proposta pedagógica? Ela é a identidade da escola. Eu coloquei o quadrinho aqui para vocês nesse arquivo que fica para vocês fazerem suas anotações, tá? O que ela é? Ela é um projeto único daquela escola, construído de uma forma coletiva com a comunidade, ou seja, com os seus professores, com os funcionários, com a comunidade local. É a linha de trabalho que ela vai seguir, respeitando todas essas premissas dessa resolução que nós estamos estudando, e vai trazer, então, algo mais pessoal também para a escola, de como ela vai acontecer dentro daquela comunidade. Ou seja, é um compromisso da escola, da educação infantil, de como é que vai se efetivar a aprendizagem da criança, sem nunca perder de vista que a criança tem que estar protegida, tem que zelar pela saúde dela, pela liberdade dela, confiança, respeito, dignidade, ou seja, esses são objetivos importantes para que você grave, tá? Então, eu coloquei aqui o objetivo da proposta pedagógica, esse artigo 8º, por isso que nós repetimos, porque ele é muito importante e pode cair nesse concurso, tá? No parágrafo 1º, nós vamos ver que para a efetivação desse objetivo, ou seja, para acontecer esse objetivo, o que nós precisamos assegurar? Olha só, na efetivação desse objetivo, as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem. Aí nós vamos ver vários incisos. Vamos ver o que tem que ter assegurado para essa criança, para a proposta pedagógica de fato estar alinhada a uma educação de compromisso com as crianças. Inciso 1º, educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo. Então, o primeiro trabalho, a primeira premissa aí nesse inciso 1º é que não existe só educar ou só cuidar. Existe essa indissociabilidade do cuidar e do educar. E de como? A educação integral, ou seja, olhando a criança de forma integral, como ela é, como um ser que cresce, se desenvolve, suas emoções, esse contato que ela tem com as crianças, ela é um ser integral, ela traz dentro de si emoções, ela expressa suas emoções, ela é um ser completo. Ok? Então, essa proposta tem que assegurar essa integralidade, entendendo que o cuidar o que é, Marta? Cuidar é trocar, dar banho na criança, ensinar a escovar os dentinhos para ela quando ela é muito pequena, ajudá-lo na sua higiene pessoal e alimentação, etc. E o educar é tudo que a gente faz além disso, né? Ensinar que o azul é azul, que o vermelho é vermelho,
existem tamanhos diferentes, caminhos diferentes. Aí o educar ele é muito um universo muito infinito aí de ações para quem trabalha dentro de uma escola de educação infantil. Dentro do inciso segundo, nós vamos ver que temos que assegurar a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética, sociocultural da criança. Ou seja, assegurar que dentro dessa proposta, a criança não tem um momento de trabalhar só a emoção da criança, só a parte linguística da criança. A criança, ela não consegue, a gente não consegue dividi-la para poder trabalhar cada hora uma parte. Nós vamos trabalhar de uma forma completa, sem dividir essas dimensões, tá? O inciso terceiro vai falar que nós temos que assegurar a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas formas de organização. Então, a resolução deixa muito claro que essas famílias têm que ser muito respeitadas, são bem-vindas dentro da escola e valorizadas também dentro da escola. E elas vão participar o tempo inteiro desse processo, juntamente com a equipe escolar. No inciso 4, nós vamos ver que temos que assegurar o estabelecimento de uma relação afetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão democrática e a consideração de saberes da comunidade, ou seja, toda a proposta pedagógica deve ter essa garantia que vai ouvir a comunidade, que vai ter uma relação de carinho, de amizade, amistosa com essa comunidade. O inciso 5º vai dizer que o reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças, promovendo também interações entre as crianças da mesma idade e de idades diferentes. Por quê? Porque numa escola de educação infantil as crianças entram lá bebês, entram no berçário, bebezinho de colo a partir dos 4 meses e vão juntas até os 5 anos de idade, né? Até quase completarem 6. Portanto, existem especificidades diferentes desde o berçário, porque, é claro, exige mais da pessoa que trabalha lá, nos cuidados, na alimentação, e trabalhando a autonomia da criança, cada vez mais ela fica mais responsável por si. Mas o tempo inteiro nós temos que trabalhar essas relações entre as crianças da mesma idade e crianças de idades diferentes, porque elas convivem no mesmo espaço, ok? No inciso 4, nós vamos ver que temos que assegurar os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos às salas de aula, que é as salas de referência das turmas da instituição, ou seja, permitir que elas vão e voltem ordenadamente para todos os espaços que existem ali naquela escola de educação infantil, na instituição, como diz a resolução. Ou seja, ali tem aquela sala de referência que é dela. Então, nessa sala, se é o creche 1, é a sala dela. Mas ela também tem o espaço garantido e é sempre bem-vinda em qualquer outra salas. Ou seja, ela pode também se deslocar para a parte administrativa da escola ordenadamente. Não é sair todo mundo andando na escola a hora que quer. Mas ordenadamente ela reconhecer que aquele espaço todo é o espaço dela. É o espaço educativo que os pais confiaram à escola para que ela estudasse, ok? Portanto, a proposta deve prever esses deslocamentos, que a criança possa ir e vir muitas vezes do parque para o refeitório, para o papário, para as outras salas de referência da criança e as outras que não são referências, os corredores, os banheirinhos, enfim, um espaço completo que é da criança, a proposta tem que estar prevendo. No inciso 7º, nós vamos ver que a questão da acessibilidade, porque nós vamos ter na educação infantil também crianças com necessidades especiais, né? Então, olha, a acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para as crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades. Aqui ele previu as crianças deficientes com deficiência física, com transtorno como, por exemplo, o espectro autista, ou aquelas crianças que são muito habilidosas e a gente chama de superdotadas, né? Então, também ter brinquedos para elas, que elas possam desenvolver mais e avançar mais naquele seu desenvolvimento durante o período que ela está na escola. Portanto, aqui nesse inciso 7º, nós estamos vendo a acessibilidade de espaços, materiais, objetos e brinquedos, tá bom? De forma que as crianças não sejam deixadas de lado porque a escola não tem material para trabalhar com elas. A proposta tem que prever. Inciso 8º,
a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América. Ou seja, aqui ficou claro que nós vamos estar, então, prevendo, dentro da proposta pedagógica, esse reconhecimento de todas as culturas existentes dentro do nosso território brasileiro e também de outros países da América dentro da proposta pedagógica, que as crianças conheçam e se apropriem já desde pequenas com essas culturas e histórias dessas culturas diferenciadas. No inciso 9, nós vamos ver que é também importante que se preveja dentro da proposta o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação de crianças com as histórias das culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação. Ou seja, as atividades dentro da proposta pedagógica devem prever esse respeito com as culturas africanas, afro-brasileiras, e também o combate já bem acentuado ao racismo desde esse instante da educação infantil. No inciso 10, nós vamos ver que a dignidade da criança como pessoa humana vai ter que ser assegurada dentro da proposta e a proteção contra qualquer forma de violência física ou simbólica e negligência no interior da instituição ou praticadas pela família, prevendo os encaminhamentos de violações para instâncias competentes. Ou seja, vocês lembram quando nós estudamos o ECA, há poucas videoaulas atrás? Vocês lembram que nós vimos que tem o artigo que fala que nós temos que comunicar o Conselho Tutelar diante de algum tipo de negligência, de maus tratos? Lembram disso? Portanto, aqui também, dentro dessa resolução do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, está previsto também no inciso 10º, essa questão da proteção da criança. Já falou no 8º da proteção, vocês viram, direito à proteção. Agora deixou claro aqui que nós temos, além de proteger, nós temos que proteger a criança para não ter maus tratos na escola e na família também, como disse o ECA, ok? Vamos lá para o parágrafo 2º agora. O parágrafo 2º está dizendo que, garantida a autonomia dos povos indígenas na escolha dos modos de educação de suas crianças de 0 a 5 anos de idade, as propostas pedagógicas para os povos que optarem pela educação infantil devem, ou seja, dentro de nosso território brasileiro, nós ainda temos muitas tribos indígenas, ainda não, graças a Deus ainda temos, né, porque eles eram os verdadeiros donos do Brasil. E, portanto, quando esses povos optarem por ter educação infantil, daí a proposta pedagógica deve prever essas questões que nós vamos ler agora, esses incisos que nós vamos ler agora, tá? O que? Prever a cultura deles. Vamos ver de que forma. Proporcionar uma relação viva com os conhecimentos, crenças, valores e concepções de mundo e as memórias do seu povo. Inciso 2º, reafirmar a identidade étnica e a língua materna como elementos de constituição das crianças. E inciso 3º, dar continuidade à educação tradicional oferecida pela família e articular-se às práticas socioculturais de educação e cuidados coletivos à comunidade. Ou seja, uma vez tendo a educação infantil dentro dessas comunidades indígenas, deve-se prever essa relação viva dos conhecimentos que essas crianças têm com a cultura indígena, com a língua indígena, com a identidade étnica, com as tradições desses povos dentro da educação infantil, da proposta pedagógica da educação infantil. O artigo 5º, o inciso 5º é muito importante, o 4º é muito importante, porque ele vai falar na adequação do calendário, agrupamentos etários podem ser diferentes do que nós temos aqui. Nós temos berçário, creche 1, creche 2, creche 3. Para os indígenas, pode ser que a transição das faixas para eles seja importante, que seja diferente. Então, olha, adequar calendário, ou seja, o calendário não vai ser o mesmo, provavelmente, que o nosso, porque tem datas diferentes que são importantes para os indígenas, tá? Esses agrupamentos, como eu falei, de acordo com as faixas de idade, organização de tempos, quanto tempo vai demorar a atividade, vai entrar de manhã na educação infantil, vai sair à tarde, vai ficar meio período? Não, tem que ser de acordo com com a cultura que eles já vivem ali, o tempo que eles vivem com a família, o tempo que eles vivem na escola. Também a adequação das atividades, ambientes e modo de atender as crianças do povo indígena, sempre ligado a essa tradição indígena, a essa forma de viver indígena. Parágrafo 3º, nós vamos falar de outros povos. Olha, as propostas pedagógicas da educação infantil das crianças filhas de, gravem bem, agricultores,
familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, quilombolas, caiçaras, povos da floresta. Então, olha quantos povos aqui foram, quantas comunidades foram previstas: agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, quilombolas, caiçaras e povos da floresta. Como é que tem que ser a proposta pedagógica para essa clientela? Vamos ver. Inciso 1, reconhecer os modos próprios de vida no campo como fundamentais para a constituição da identidade das crianças moradoras em territórios rurais. Ter vinculação inerente à realidade dessas populações, suas crenças, tradições e identidades, assim como a práticas ambientalmente sustentáveis. Então, já que eles vivem, né, trabalham com campo, com água, como no caso dos pescadores, então, que eles tenham também essa vivência, a escola tenha dentro da sua proposta pedagógica já as noções de práticas de sustentabilidade. Inciso 3, flexibilizar, se necessário, calendário, rotinas e atividades, respeitando as diferenças quanto à atividade econômica das populações. Por quê? Tem hora que eles vão fazer colheita, tem hora que é hora de pescar, porque é a hora que tem mais peixes no rio. Então, aí sim, as famílias precisam ou não que as crianças estejam em casa, ou não, precisam que estejam na escola. Então, a proposta pedagógica pode variar na questão de flexibilização desse calendário e nas rotinas também, dependendo da forma de trabalho que essas famílias têm, né, da rotina de trabalho dessas famílias. Inciso 4, valorizar e evidenciar os saberes e o papel dessas populações na produção de conhecimento sobre o mundo e sobre o ambiente natural. Então, quão é importante o que eles fazem, o que as suas famílias fazem, dar essa valorização, porque para o Brasil todo é importante o que eles fazem, né, dentro das suas atividades. No inciso 5º, prever a oferta de brinquedos e equipamentos que respeitem as características ambientais e socioculturais da comunidade. Daí, no artigo 9º, eu coloquei uma flechinha que também é um item importante para que você preste atenção e foque no concurso. Olha, o artigo 9º vai falar do eixo norteador. O que é o eixo? O eixo é a linha que se segue, né? O eixo não é algo que se estrutura. Aqui nós vamos ver qual é o eixo norteador dessas práticas pedagógicas. Nós falamos da proposta pedagógica, agora as práticas pedagógicas. Como vai acontecer a proposta pedagógica? Através de práticas. O artigo 9º vai falar dessas práticas. Olha, as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores, passar o tempo inteiro pelas interações e pelas brincadeiras, garantindo experiências que, então lembrem bem, as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular têm como eixo as interações e as brincadeiras. Isso nós vamos ver depois também na Base Nacional Comum, que aqui não é assunto para vocês aí nesse instante, mas nós vamos ver na BNCC esse assunto também, Base Nacional Comum Curricular. Então, essas experiências devem prever que, dentro desse eixo norteador, entre interação e brincadeira, que promovam o conhecimento de si e do meio, por meio de ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais, que possibilitem ampla movimentação, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos das crianças. Marta, o que são experiências sensoriais? Tudo que tem a ver com os sentidos, experiências do tato, do gosto, do ouvido, do olhar. As crianças têm que ter ricas experiências de expressão do seu corpo, do que pode ser feito de movimento do seu corpo, de expressão da sua individualidade, do que eu posso, o meu cantar, o meu falar, o meu gesticular é diferente do seu. Então, tudo isso tem que ser muito respeitado. E o ritmo dessas crianças também. Umas são mais agitadas, outras são mais lentas, outras são mais zen, enfim. Isso tem que ter, tá? Essa prática pedagógica deve promover esse tipo de conhecimento e respeito. Segundo, o inciso 2º vai dizer que favoreçam a imersão das crianças, ou seja, esse mergulho das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão. Que formas?
gestual, verbal, plástica, dramática e musical. Ou seja, as crianças deve ser oferecida para essa criança um amplo repertório aí de possibilidades que ela viva esses gêneros diferentes de forma de expressão, de gestos, de fala, de plasticidade, de forma do dramático, do jogo dramático, da musicalidade, enfim. No inciso terceiro, nós vamos ver que essas práticas devem possibilitar às crianças experiências de narrativas, de apreciação e de interação com a linguagem oral e escrita e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais e orais e escritos. Ah, mas então ela vai começar a aprender a ler e escrever? É uma forma de aprender a ler e escrever. Ela vai aprender a ouvir histórias, a ter contato com essas histórias, a imaginar a história, o que aquele autor está falando sobre essa história, e diferentes gêneros, gente. Que são gêneros? Olha, uns são contos, outros são lendas, outros são parlendas, outros são histórias das 1001 noites, são gêneros diferentes que as crianças vão conviver o tempo inteiro, piadas, né? Então, elas vão trabalhar, as práticas devem prever muitas narrativas dessa forma para a criança entrar nesse mundo da leitura. Não é isso que vai fazer ela saindo dali escrevendo, mas ela já vai criar uma curiosidade pela escrita, ela vai ver que aquele código está querendo dizer alguma coisa, ela vai se sentir com vontade de aprender mesmo. Por quê? Porque a proposta pedagógica vai fazer com que a prática pedagógica incentive a criança a isso no momento certo. No inciso sexto, nós vamos ver que essas práticas devem recriar em contextos significativos para as crianças relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaços temporais. O que é isso? Desde o início, trabalhar com essas crianças para que elas observem quantidades, formas, que existe um limite da folha do papel ou da parede que ela vai desenhar, ou daquele pedaço de pano que ela vai trabalhar em cima, pedaço de tatame, o seu corpo em relação àquele espaço, isso que significa orientação, espaço e tempo. Então, quanto tempo eu demoro para pular, para subir, essa relação do meu corpo com o espaço é muito importante que esteja prevista nessa proposta, né, nessa prática. Inciso 5º, amplie a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas, muita oferta e que elas possam participar amplamente. Inciso 6º, possibilitem situações de aprendizagem mediadas pela elaboração da autonomia das crianças nas ações do cuidado pessoal, na auto-organização, saúde e bem-estar. Então, que essas práticas possibilitem que cada vez menos elas precisem do adulto para sua alimentação, sua higiene pessoal, ou seja, seu banho, o uso do toalete, lavar suas mãos, guardar as suas próprias coisas, guardar as coisas coletivas que foram usadas nos próprios lugares, trabalhar, ou seja, a sua autonomia. No inciso 7º, nós vamos ver que essas práticas devem possibilitar vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem os seus padrões de referência e de identidades no diálogo com o reconhecimento da diversidade, ou seja, ampliar para a criança cada vez mais o todos somos todos nós, todos os espaços são todos nossos, as culturas que as crianças trazem de cada casa, sua cor de pele, seu tipo de vivência em casa religiosa, tudo isso faz parte de um contexto de diversidade que é trazido para a escola e que é respeitado ali, e através dessas práticas nós vamos oferecer então essas vivências éticas de respeito, de solidariedade e de empatia, etc. No inciso 8º, nós vamos ver que essas práticas devem incentivar a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico, social e ao tempo e à natureza. Ou seja, isso está muito claro, né? No inciso 9º, nós vamos ver que essas práticas devem promover o relacionamento e a interação das crianças com as diversificadas manifestações de música, artes plásticas, gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura. Então, isso tem que ser muito oferecido para as crianças na educação infantil.
No inciso 10º, nós vamos ver que essas práticas devem promover a interação, o cuidado e a preservação e o conhecimento com o quê? Com a biodiversidade e com a sustentabilidade de vida na Terra, assim como o não desperdício de recursos naturais. Muito bacana esse inciso, né? No inciso 11, propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais brasileiras. Muitas tradições culturais brasileiras, a mais eu acho que vivida dentro da escola, dentro da creche, são as festas juninas em junho, né? Mas nós temos que proporcionar para elas que essas tradições sejam vividas. E tem outras tradições, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia da Família, tem muitas tradições outras que a gente segue ali também com a educação infantil. No inciso 12, nós vamos ver que essas práticas devem possibilitar a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos. Não foi falado aqui celular, porque naquele ano, né, essa resolução é lá de 2009, não é isso? Em 2009, nós não tínhamos ainda essa quantidade de informação tecnológica, não tinha iPhone, não tinha isso que a gente vive hoje aqui com vocês, né? Que é tão comum hoje, né? Até para estudo remoto, não existia. Então, ele colocou em outros, por quê? Tecnológicos e midiáticos, sabendo que iam surgir no futuro. Parágrafo único, as creches e pré-escolas, na elaboração da proposta curricular, de acordo com as suas características, identidade institucional, escolhas coletivas e peculiaridades pedagógicas, estabelecerão modos de integração dessas experiências. Ou seja, a partir do instante que foi dado aí, como deve ser a proposta pedagógica, todo o restante, essa integração de experiência, quem vai prever é a própria escola, a própria creche ou a própria pré-escola. O artigo 10º vai falar quais são esses procedimentos para pôr em prática a proposta pedagógica e as práticas pedagógicas. Vamos ver. As instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo. Então, vamos ver. Toda a proposta pedagógica acontece e como é que nós vamos avaliar essa criança? Então, olha, nós vamos avaliar da seguinte forma, nós vamos criar procedimentos de acompanhamento do trabalho pedagógico, criar procedimentos de acompanhamento. Podem ser fichas, podem ser portfólios, podem ser fotografias, nós vamos ver daqui para frente como pode ser de uma forma muito eclética, mas tem que garantir o que esses registros? A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações entre as crianças no cotidiano. Esses registros têm que prever essa observação crítica. Tem que prever a utilização de múltiplos registros realizados pelo adulto e pelas crianças. Podem ser relatórios, fotografias, desenhos, álbuns, filmagens hoje que a gente usa pelo celular, enfim. Inciso 3º, a continuidade dos processos de aprendizagem deve estar previstas por esse registro por meio de criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança. Quais são esses movimentos de transição que acontecem dentro da escola de educação infantil? A primeira transição é quando ela deixa a casinha dela, quando ela tem lá seus 4 meses e vai para dentro da creche. Então, a transição da casa para a instituição de educação infantil, primeiro momento que ela saiu. Segundo, transições no interior da instituição de educação infantil. De que forma? Ela entrou no berçário. Fica ali no berçário durante alguns meses e, provavelmente no início do outro ano letivo, a maior parte das cidades é assim, ela vai para uma outra etapa, né? Então, em Sorocaba, berçário, creche 1. Então, daí ela vai transitar do berçário para o creche 1, depois do creche 1 para o creche 2, do creche 2 para o creche 3, do creche 3 para pré-1, do pré-1 para pré-2. Então, olha o trânsito que existe para essa criança no decorrer dos anos, né? Ou dos meses, mas aqui em Sorocaba é dos anos. Transição da creche para a pré-escola, como eu falei. Então, ela ficava em período integral, vai ficar agora em período parcial. E transição da pré-escola para o ensino fundamental, que aí é bem diferente, porque aí ela sai daquela instituição de educação infantil e vai para uma escola de ensino fundamental. Algumas têm o prédio próximo, né, junto, do mesmo espaço ali, físico, existe a educação infantil e o ensino fundamental. E outras não, distância de alguns quarteirões. Então, essa transição tem que estar prevista
nessas práticas pedagógicas também, para que seja bem leve, bem suave para a criança. Inciso 4, documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação infantil. Então, todo esse registro que esses adultos vão fazer na escola tem que ser assim, muito específicos para que os pais que vão à escola algumas vezes no ano para conhecer o desenvolvimento de seus filhos, possam então estar vendo e acompanhando esse desenvolvimento. Vejam bem, o inciso 5º aqui eu deixei em verde, bem forte, e pus uma flecha. A não retenção das crianças na educação infantil. Então, pode reter as crianças para elas não irem para o primeiro ano, porque elas não venceram algumas propostas relacionadas à proposta de desenvolvimento da educação infantil? Não, não pode repetir a criança de ano, entendeu? Ela vai avançando. Daí, quando ela atinge a idade de 5 anos, para 6 anos, daí ela vai para o primeiro ano. Vai completar 6 anos? Ela vai para o primeiro ano. Lembra que a idade de corte é 31 de março, né? Bom, o artigo 11 vai falar que na transição do ensino fundamental, a proposta pedagógica deve prever formas para garantir a continuidade do processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental. Ou seja, na pré-escola não tem que se antecipar o que vai ser dado no primeiro ano, não tem que dar uma prova para a criança ir sabendo alguma coisa para o primeiro ano, porque tudo que ela tinha que aprender em termos de interação e brincadeiras, ela teve, porque essa proposta pedagógica garantiu, tá? E, finalmente, o artigo 12 vai dizer que cabe ao Ministério da Educação elaborar orientações para a implementação dessas diretrizes. A presente resolução entra em vigor na data da publicação, revogando suas disposições em contrário, especialmente a do Conselho Nacional de Educação 199, que era em vigor até aquela data, então, que foi o 5 de... foi no mês de novembro, né? De 2009, tá bom? Vamos ver lá no começo se foi mês de novembro. Vamos voltar lá em cima para a gente ter certeza. Foi em dezembro. Sim, 17 de dezembro de 2009, quando essa resolução entrou em vigor. A partir daí, essas diretrizes curriculares passaram a ser vividas no nosso território nacional, tá bom? Vamos lá agora para o simulado? Tchau!